A importância do não. Hoje vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre a importância do não. Eu sou Cecília Dayana, terapeuta e mentora de relacionamentos. Você já sentiu dificuldade de falar não para alguém ou para alguma situação? Você já passou por aquele pequeno incômodo de se sentir culpado por dizer não a alguém, seja amiga, seja família, seja filho, seja parceiro? Pois é, você já parou para analisar o quanto você se cobra para que você seja sempre a melhor amiga, a melhor mãe, a melhor filha, a melhor esposa? E em nome disso, você só diz sim para essas pessoas para que você possa se sentir então a melhor versão de si para as outras pessoas, mesmo que para isso você só diga não para você e sim para os outros? E mesmo você fazendo isso, você não se sente boa o suficiente? Por que você diz sim se você quer dizer não? Muitas vezes você diz sim justificando que você gosta de ajudar as pessoas, que você gosta de agradar as pessoas, que isso faz parte de quem você é. Mas muitas vezes você faz isso por conta de uma necessidade interna sua. Essa necessidade interna é uma falta, ou seja, é algo que está bem lá dentro no seu íntimo que você não conseguiu suprir de forma nenhuma e você buscou então agradar tudo e todos para que você sinta que você tenha essa sua necessidade atendida. Então, você mesmo sabendo que precisa dizer não para essa pessoa, você sempre acaba dizendo sim, porque na verdade você quer se sentir amado, pertencente, você quer se sentir reconhecido e você então fica o tempo todo agradando tudo e todos, dizendo sim para tudo e todos, mesmo que você saiba que a melhor escolha seja dizer não. Ah, mas eu quero dizer sim, eu não quero dizer não. Por que eu tenho que dizer não se eu estou sentindo que eu quero dizer sim? Na verdade, esse seu querer, ele vem dessa necessidade, dessa falta que você tem dentro de você. E muitas vezes o que a gente quer não é exatamente o que a gente precisa. E Deus, nosso Pai, Ele sabe exatamente do que a gente precisa. E para que a gente consiga então receber isso que a gente precisa para que a gente se sinta preenchido e inteiro, muitas vezes requer que nós digamos não para as outras pessoas ou para certas coisas, para que a gente consiga então acessar um novo nível de consciência ou um novo nível de vida, para que a gente então tenha essa nossa necessidade verdadeiramente atendida. E o não, ele também é necessário para que nós possamos colocar limites nas pessoas e nas coisas que a gente vivencia na nossa vida. Através do não, nós mostramos o nosso valor, nós impomos respeito e determinamos responsabilidades. Um não na hora certa forja um caráter e molda a nossa resiliência. Portanto, uma porta fechada agora pode vir a se abrir uma grande porta muito e muito melhor logo adiante. E quando nós falamos de filhos, é ainda mais importante nós exercitarmos a nossa capacidade de falar um não na hora certa. Pois o não ele é muito importante para o desenvolvimento emocional dos pequenos, pois isso vai ensinar a eles limites, respeito e responsabilidades. Caso contrário, ele vai se tornar um adulto que não respeita as outras pessoas, que não respeita o limite das outras pessoas e que não tem autorresponsabilidade, ou seja, ele culpa tudo e todos pelos seus próprios atos e escolhas. Ou seja, ele vai se tornar um adulto disfuncional, um adulto que não consegue respeitar limites, respeitar uma liderança, por exemplo, em um trabalho. Dessa forma, você ensinando os seus filhos que às vezes é sim, mas às vezes também é não, ele vai entender que nem sempre a vida vai funcionar como ele quer, porque nós que somos adultos sabemos bem disso, que nem sempre a gente vai conseguir aquilo que a gente quer na hora que a gente deseja. Muitas vezes a gente precisa trabalhar nossa resiliência, a nossa paciência,
para que a gente, aos poucos, passo a passo, conquiste aquilo que a gente deseja. E não simplesmente que tudo aquilo que a gente quer vai chegar numa bandeja sem que a gente precise exercer nenhum tipo de esforço, nem que seja físico ou cognitivo ou de autocontrole emocional, nenhum tipo de esforço para que eu tenha aquilo que eu quero. E a gente sabe que não é assim que a vida funciona. Então, a gente deve trabalhar nos nossos filhos, para quem tem filho e está assistindo esse vídeo, que o não ele é de extrema importância para o desenvolvimento mental, emocional e intelectual do nosso filho. E vai determinar se ele vai ter uma vida saudável e funcional ou uma vida disfuncional e com muitos relacionamentos tóxicos. Porque quando a gente não molda o caráter dos nossos filhos, eles vão ser pessoas de pouca empatia. Ou seja, eles vão se relacionar achando que as pessoas têm que estar o tempo todo agradando e fazendo as suas vontades. E a gente sabe muito bem que é muito difícil lidar com pessoas assim. E ao que então a gente precisa dizer não? A gente precisa falar não para os outros, para as outras pessoas. Mas isso não quer dizer que você tenha que falar não o tempo todo para as pessoas. Quer dizer que você precisa falar não para as outras pessoas quando você está ultrapassando limites em que você está ferindo a si mesmo. Então, quando você diz sim aos outros, mesmo sabendo que precisa dizer não, você está entregando o governo da sua vida na mão do outro. E o único que deve governar a sua vida é você mesmo, através da sua orientação interna. E além de ter que falar não para os outros, você também precisa falar não para os vícios. Então, cada vez que, por exemplo, você que é fumante, que você fuma, você está dizendo para si mesmo que você não se ama, que você não se respeita, que você não se importa com a sua saúde e que você não ama a vida que Deus te deu. Seus vícios e seus excessos te afastam de si mesmo. E a gente pode falar também, uma coisa que a gente vê muito hoje em dia é o vício em redes sociais. Eu sei que é muito difícil hoje em dia a gente ficar longe do celular, a gente acaba ficando muito distraído com tanta informação, com tanta velocidade. Mas infelizmente o celular hoje em dia se tornou um grande vício. Então determine momentos para que você use o celular e diga: dessa vez, agora não, eu vou focar naquilo que é importante para mim, eu vou fazer o que é importante para mim, eu vou falar sim para mim e não para o meu vício, para que assim então, primeiramente, eu trabalhe comigo mesma esses vícios que estão se tornando cada vez mais comuns. E isso, o vício em celular é uma coisa muito geral. Isso aí pode pegar qualquer um de nós, então preste atenção nesse vício tão comum que muitas pessoas não percebem e passa despercebido por conta de todas as pessoas estarem o tempo todo com o celular na mão. Agora, por que que a gente faz isso? Então, por que que a gente não consegue dizer não para as outras pessoas e acaba dizendo não para a gente mesmo? Uma das causas são os vícios emocionais. Ou seja, nós estamos viciados em sentir determinadas emoções por conta de diversas coisas, diversos traumas que a gente possa ter vivido, diversas situações que nos fizeram viciar em sentir determinadas emoções. E um dos principais vícios emocionais é a rejeição. E muitas vezes a gente não se reconhece, a gente não se aceita, a gente não se sente pertencente, a gente sente que a gente não merece as coisas e a gente não se aprova. Então, todas essas nuances de se sentir rejeitado faz com que a gente diga sim para as outras pessoas, para que a gente sinta exatamente que a gente está se sentindo merecedor daquela pessoa estar na nossa vida, dizendo sim para ela. A gente acaba agradando essa pessoa para que a gente se sinta aprovado, reconhecido, amado, pertencente. A gente acaba dizendo sim para que a gente sinta tudo aquilo que a gente busca sentir, para que a gente não acesse novamente a rejeição. Só que o resultado é totalmente o oposto, porque quanto mais a gente demonstra que a gente faz tudo pelos outros e não faz nada por si, a gente acaba atraindo pra gente justamente aquilo que a gente está querendo evitar, que é a rejeição. Porque quando a gente fala assim para todas as pessoas ao nosso redor,
a gente acaba se tornando uma pessoa sem valor, porque as pessoas falam, ele vai fazer isso por mim mesmo, ele sempre fala assim pra mim. Daí às vezes, mesmo infringindo limites que nos machucam, as pessoas vão pedir pra gente porque sabe que a gente vai falar sim. Daí é a hora que a gente vai ativar o botãozinho da rejeição, da não aprovação, do não reconhecimento, do não merecimento, e a gente vai sentir justamente o vício naquela emoção que a gente estava tentando evitar a todo custo. E a gente faz isso também porque a gente tem uma crença limitante ou uma crença disfuncional dentro da gente, que pode ser de que a gente não tem valor, que a gente não merece as coisas. Então a gente acaba falando sim para tudo e todos porque a gente sabe internamente, porque a gente tem essa crença de que a gente não merece e de que a gente não tem valor. E essa é uma crença muito ruim, porque a gente tem uma grande distorção da nossa autoimagem. E entenda, colocar as outras pessoas como mais importantes ou mais amadas do que você vai totalmente contra a sua essência divina, a sua essência de ser imagem e semelhança do Criador. Então, se somos imagem e semelhança, nós temos sim valor, nós temos sim que nos sentir merecedores e verdadeiramente amados. Então, quando a gente fala em não reconhecimento, o que isso significa? Que a gente tem uma distorção da nossa autoimagem. Então a gente não reconhece quem a gente é. Então a gente tem uma falta de amor próprio. A gente não sabe, filho de quem somos, a gente não sabe quem é essa pessoa que eu sou, quem eu sou. E quando eu falo o que eu sou, normalmente eu falo que eu sou pecador, que eu sou indigno, que eu não sou merecedor. Então esse eu sou, se ele é muito negativo, é porque você tem uma distorção da sua autoimagem e você precisa então trabalhar o seu amor próprio. E o seu não reconhecimento também pode atingir as suas capacidades, então você não reconhece que você é capaz de fazer as coisas e você não é capaz, por exemplo, de superar algum obstáculo. Você não é capaz de sair de determinada situação da sua vida. E isso demonstra que você tem falta de autoconfiança. Então você precisa trabalhar mais a confiança em si mesmo. E também o não reconhecimento do seu próprio valor e do seu merecimento. Então você tem uma baixa autoestima e você precisa também trabalhar a sua autoestima. E você precisa trabalhar então e saber que você é sim merecedor de coisas boas e de ter bons relacionamentos, de ter uma boa vida, de ter dinheiro, de viver o seu propósito. Então, não reconhecimento vem nessas três camadas, onde você tem o ser, o fazer e o ter. E um passo para que você possa, então, trabalhar essa sua capacidade de dizer não é observar essas três camadas que a gente conversou aqui, que é o ser, o fazer e o ter. E a gente trabalha, então, nesses aspectos, os três As, que são o amor próprio, a autoconfiança e a autoestima. E você vai trabalhar ali então a sua mudança de autoimagem, porque você pode estar nesse momento tendo uma distorção da sua autoimagem e você não se vê uma pessoa capaz, você não se vê merecedor e você não se vê como você realmente é. Um filho de Deus, uma pessoa com qualidades, uma pessoa que é imagem e semelhança do Criador. Então trabalhe a sua autoimagem através desses três As: o amor próprio, a autoconfiança e a sua autoestima. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, já se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações, deixa um comentário aqui nesse vídeo e compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem.